Para melhor compreender a influência das emoções sobre a razão, no vídeo de hoje nós vamos estudar a evolução do cérebro. O estudo sobre a evolução do cérebro vai iniciar-se com a apresentação da evolução da vida no planeta Terra. O cérebro humano tem suas origens há bilhões de anos atrás, quando um determinado tipo de bactéria desenvolveu canais de íons, isto é, carga elétrica. Isso aconteceu aproximadamente há 4 bilhões de anos. Por causa dessas cargas de íons que essas células receberam, elas se tornaram eucarion, que significa do grego eu, verdadeiro, carion, núcleo. Elas apresentaram um núcleo diferenciado, pois o material genético encontrava-se delimitado no citoplasma pela membrana nuclear ou carioteca. Aqui nós podemos considerar o nascimento da individualidade, quando uma célula com seu material genético ganhou um limite entre o eu dentro e o eu fora. Isso aconteceu há 2 bilhões de anos. A evolução seguiu o seu tempo e as células foram se multiplicando e se organizando entre si, formaram-se os primeiros sistemas. O sistema nervoso, há 600 milhões de anos, é uma rede de células de neurônios e fibras nervosas ou nervos para a transmissão das informações. O sistema nervoso mais primitivo que se pode observar é o sistema de uma água viva, muito simples, mas já apresentando a sua estrutura de cordões, formando rede de neurônios, de transmissão neuronal. Essa forma primitiva de sistema nervoso existe até hoje nas águas do nosso oceano. Em seguida, a vida começou a se multiplicar e a se especializar também. E outras formas de vida dentro do oceano foram surgindo. Primeiras planárias com o seu sistema nervoso simétrico, isso é, dividido em 2 lados ou bilateral. Nesse sistema nervoso simétrico das primeiras planárias que surgiu há 550 milhões de anos, podemos observar sensores de luz como protótipos de olhos. As planárias existem até hoje nos oceanos, são uma forma bastante simples de sistema nervoso. A simetria foi uma característica muito interessante de se pontuar, porque o sistema nervoso é algo que continua até hoje na natureza, o atual cérebro humano, e é dividido em 2 lobos simétricos, o esquerdo e o direito. E outras formas de vida foram aparecendo no fundo do oceano, foi se desenvolvendo e se tornando cada vez mais complexo. Um sistema nervoso mais complexo que apareceu nas águas dos oceanos é o dos peixes. Os primeiros peixes foram cartilaginosos, isso é, tinham cartilagem, que é uma espécie de osso, mas um pouco mais mole. E a segunda espécie foram os peixes ósseos. Quando surgiram os primeiros tubarões reproduzidos nessa fotografia, um peixe muito primitivo, que existiu há 380 milhões de anos aproximadamente, ainda não existia nem árvores no planeta e a vida estava se desenvolvendo e evoluindo dentro dos oceanos. A evolução começou dentro da água e o cérebro surgiu dentro da água. O crescimento do cérebro no embrião humano refaz esse percurso evolucionário. Os anfíbios foram os primeiros animais a saírem da água e ganharem a terra. Foi um salto bastante considerável na evolução. Aí já existia um habitat fora dos oceanos, terra, vegetação
e alguns arbustos e árvores. Isso aconteceu há 350 milhões de anos. Depois dos anfíbios, o sistema nervoso deu um passo muito importante. O cérebro desenvolveu um sistema límbico dos répteis. Apareceram as formas mais simplificadas, primeiras emoções. Isso aconteceu há 300 milhões de anos. Logo depois dos répteis surgiram as primeiras e mais primitivas aves. E elas são muito interessantes porque a vida saiu da terra, deixou de rastejar e ganhou o ar. Para que a vida pudesse voar, as aves ganharam uma estrutura similar à do neocórtex. E isso aconteceu há 250 milhões de anos. Mas o grande salto evolutivo do sistema nervoso aconteceu com os mamíferos, com o aparecimento do neocórtex. E isso aconteceu há 100 milhões de anos. Então eu gostaria de chamar um pouquinho a atenção de vocês para, em relação ao sistema límbico, o neocórtex é uma criança e isso pode explicar muito as nossas emoções.